Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira. Hoje, 26 de abril, agradecendo sua audiência, sua companhia. Você que está chegando agora, quer rever os 2 blocos anteriores do Tribuna Livre? Acesse o site www.oriobranco.net. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre o empresário Aden Araújo e também o Jurilande Aragão. Aden, no início do programa nós falamos da questão do desemprego. Aí eu pergunto para você, como proprietário de uma grande rede de supermercados do estado, você tem mais contratado ou tem mais demitido? Então, a rotatividade diminuiu. O cidadão ele começou a valorizar mais o emprego. Antes era muito banalizado, qualquer coisinha, o funcionário não voltava mais, faltava o trabalho. Hoje, pela necessidade que sua família tem, muitas vezes 2 ou 3... Pela dificuldade de conseguir emprego. Então, normalmente a mulher trabalha e o marido não trabalha, ou vice-versa. Então, eles sabem que a fonte de renda única é aquela, por isso que hoje a rotatividade diminuiu e muito. Nós tínhamos a rotatividade em 2015 de quase 30%, ou seja, de 2.000 colaboradores, 600 rodavam durante o ano. Hoje ela diminuiu para menos de 18, 17 quando alguma coisa. É muito. Isso até melhor para as empresas, acaba economizando com demissões, com desligamentos, com uniformes, com materiais que são utilizados para cada colaborador novo, né? E nisso, Aden, o Estado não contribui muito para essa situação, porque hoje, cada empregado que vocês colocam, vocês pagam 2. 2. Com os Pode encargos. multiplicar por 2. Isso não é uma fonte desestimuladora da geração de emprego no país? Nós precisamos pôr um fim em tantos tributos e encargos que tem um empresário? Nós tivemos a reforma trabalhista que já trouxe um grande benefício, desburocratizou uma série de questões, mas você inclusive citou ainda agora, falando da Previdência, né, que fora do ar, que o objetivo era uma economia de 1 trilhão e não sei quantos bilhões, né? Uhum. Em 10 anos, isso já está em 80% disso, talvez caia ainda mais. Então, o problema são as reformas. Elas não atingem os objetivos, porque há muitos interesses próprios da classe política. Então, há muitos interesses em querer agradar o seu eleitor e não querer conflito ou não querer se indispor com quem votou nele. E, às vezes, é uma dor no primeiro momento para resolver um problema mais longo, onde a pessoa vai ganhar, vai ser beneficiada no futuro. Ninguém quer prejudicar o ser humano, né, o nascido. Ninguém faz nada para prejudicar o próximo. Mas, às vezes, tem que dar um corte na própria carne. E o político, infelizmente, muitas vezes foge disso. Eu vou provocar agora, não é você nem é o Jurilando, vou provocar o Osmi Lima. Foi deputado, como você. Não, é uma satisfação interior que eu tenho. Eu sei disso. Porque, felizmente, Deus não distribuiu democraticamente as inteligências, né? Ele deu mais a mim do que ao Osmi. É um pouco de cabotinismo, mas deixa para lá. Um pouco, bem pouquinho. O problema é que os legisladores do país, eles imaginaram que a felicidade do povo seria pelas leis que eles produzissem. Então, o que é que acontece? A tal economia de 1 trilhão de reais que o Paulo Guedes pretende fazer, se a reforma da Previdência for aprovada em toto como está aí, ainda assim, e é por isso que os políticos precisariam ter a coragem de dizer isto, ela ainda não vai resolver o problema fiscal do Brasil por uma simples razão. O déficit fiscal da Previdência do Brasil do ano passado foi de 300 bilhões. A deste ano vai ser 300 bilhões. A do ano que vem vai ser 300 bilhões. Então, se a reforma vai fazer uma economia de 1 trilhão de reais em 10 anos, em 3 anos, a própria Previdência já consumiu esse problema. Problema, em síntese, que o legislador brasileiro e os constituintes
principalmente, Entre os quais eu me incluo. e por isso tirei nota 0 na Constituinte, Já viu que não foi um bom constituinte. imaginavam que eles iriam estabelecer um Estado provedor, que dava casa para quem não tinha casa, que dava emprego para quem não tinha emprego, que dava saúde para quem não tinha saúde, que dava educação Aí vai para quem para não tinha Cuba, saúde. né? Aí era Hein? Cuba. É. Aí tem que ser Cuba. Então, este foi o grande problema. Só que, de desastre em desastre, nós caímos na realidade. E o Estado brasileiro, ou passa a caber dentro do seu orçamento, ou então as nossas crises vão continuar se aprofundando. Muito significativamente. O quê? As crises vão vir. Sim, mas não tem nada a ver. Ele costuma dizer que me provocar, viu, Radley? É fazer críticas à Constituição. A Constituição, primeira coisa que eu devo dizer sempre, repito sempre, ela foi humilde em reconhecer que não era perfeita, ao dizer aos legisladores futuros, me reformem sempre que necessário. E os legisladores futuros não tiveram a competência de fazer a reforma necessária. Com coragem, né? Nem coragem. É. A Constituição deixou em branco não sei quantas regulamentações, leis a serem regulamentadas que não foram feitas. Mas ela criou uma democracia estável. Há 30 e poucos anos nós temos uma democracia estável graças à Constituição. E os direitos sociais, Narciso, que acho que vocês como empresários vão de concordar, os direitos sociais deveriam vir. O empresário, eu digo sempre o seguinte, não é justo um país, ele não é justo socialmente, um país onde um cidadão dá um jantar de casamento da sua filha, gastando 2, 3 milhões de reais, e o seu vizinho não tem um prato de comida para comer. Perfeito. Essa correção foi que nós tentamos fazer. Agora, se nós tivemos péssimos presidentes, se nós tivemos ladrões do Estado, do dinheiro público, se nós tivemos desvio de toda a ordem, a culpa não é da Constituição. Sempre foi colocado alguns pontos nas leis para poder ir acomodando quem era de interesse dos executivos. Sempre. Então, hoje já não se cumpre mais o teto de salário, né? E a maioria, vários poderes hoje aí são beneficiados, salários altíssimos, que corroem o dinheiro E aqueles que se dizem os moralizadores da ordem pública, e o pior é isso, hein? Por quê? Porque o executivo quer estar de bem com todo mundo. Não quer se dispor com você. Que está lá no poder onde pode meter uma canetada de repente, que é uma falha também nas leis, tá? Claro. Deveria proteger quem faz a coisa certa. Não, de certa forma, não tem essa proteção, você sabe. Muito vulnerável, a cabeça daqui do Narciso que decide tua vida. Então, são coisas que a gente precisa rever para o futuro aí. Quem sabe nossos filhos, netos, né, Jurilane? Que corrigem essas distorções nas leis. A Constituição, acho que poucos ajustes seria uma reformazinha básica, a gente conseguiria melhorar muito. Na área econômica, notadamente, eu tenho e eu concordo sempre com o Narciso. A Constituição deveria ser haver uma reforma na área econômica, onde cometemos pecados, sim, na área econômica. E o Marco Sintra está falando aí para o mundo que vai fazer uma reforma significativa. Ontem eu já senti na entrevista do presidente da Câmara que está tendo um desconforto entre os dois. Em que eles dois não E a estão... crítica do Rodrigo contra o Marco Sintra foi pesadíssima, né? Hein? Eles não estão rezando na mesma caixilha, estão pensando em coisas diferentes. Ô, Merilândia, você chega num país como os Estados Unidos, que até os críticos dos Estados Unidos, os mais ácidos críticos dos Estados Unidos, adoram ir na Disneylândia, a Las Vegas, Principalmente. passear na Quinta Avenida, né? A carga tributária dos Estados Unidos, o DETAX que eles chamam lá, 18%. Os Estados Unidos faz a coisa... É um exemplo para o mundo, né, É um Narciso? exemplo pro mundo. Porque quem ganha, paga. 18%. O imposto de renda, ele é um pouco até mais alto que o Aqui, nosso. quando nós Proporcional ganho. estabelecemos essa Constituição
exaustivamente elogiada pelo Osmi Lima, a nossa carga tributária era 20% do PIB. Hoje está 40 aí. 38. De tanta responsabilidade que deram ao Estado provedor, hoje a carga tributária está em estratosférico 36% e o Estado não consegue fechar o seu orçamento. Essa é que é a raiz do nosso problema é esta. Qual é a dívida pública do país? É a maior dívida que tem no nosso orçamento, pô. A dívida pública no país. Mas a dívida é foi- originada pela classe Para de cobrir, trabalhadores? cobrir a despesa do Estado. É para cobrir empréstimo, para cobrir uma Agora, série de outras coisas. Falando sobre a tributação dos Estados Unidos, né? E a gente vê lá que a tributação sobre as fortunas existe, que deveria existir no país também. Sim. Que aí quem tem dinheiro, fortuna é em cima de pobre? Não é. Pôr de renda, proporcional ao ganho, ao lucro. Se ganha pouco, vai pagar um pouco menos. 30% é só para quem tem um lucro certo. Quem ganha mais, pagaria mais. Na Noruega, na Dinamarca, a Mas começa carga com 20. tributária para os bilionários chega a 45%, doutor. O que é justo. É justo. O que é justo. Que é quem tem dinheiro. É. Mas aí não, aqui o pobre paga o mesmo Eu percentual vou que dar um paga um exemplo, rico. eu vou dar um exemplo. Um funcionário que ganha 5 mil reais, 27,5. 25. eu vou botar 7 mil, eu não sei qual é o Teto. teto. É, cinco, Ele já menos do que, tira menos do que 5. imediatamente dele 27,5 de imposto de renda Na fonte, e retém. 14 da Previdência, se for aqui no Estado. 40 e metade do salário dele já vai só em 2 itens. Só em 2. Isso está correto? E Não, o que não ganha, está correto. E o que ganha Mas 70% esse dinheiro que é a mesma financia o coisa. Estado. É, que diminui muita coisa. Diminui muita Que coisa, não mas tem sobrando- grande influência. tem O que ganha 100 mil, e acreditem, no Brasil há servidores públicos que ganham mais de 100 mil. Vem cá. E enquanto a Não, não, não. Constituição diz que E a lei só pode dizer o máximo é 33 mil. E explica outra coisa aí. Que esses 100 mil ele não vem como salário, vem como benefício que não tem tributação Que não nenhuma de tem imposto de renda. tributação, ótimo, bem lembrado. Bem lembrado, bem lembrado. Ganha 100 mil sem essa tributação aqui que vai para o pobre, sim. Exatamente. Por classe média. Porque o grande sofredor na economia que nós estamos vendo hoje, não sei se vocês concordam, é a classe média. O pobre, infelizmente, já é o pobre, que Já. é aquele salário que não entra imposto de renda, que não entra nada. O rico, falando contigo agora, o rico não se importa com planos de, Por que você de está falando com o saúde. Adem? Não, porque ele estava olhando só para não se importa com plano de saúde, com plano disso, plano daquilo, porque ele tem dinheiro para Mas deixa eu bancar. te falar um negócio. Mas o classe média, Se o rico fosse burro, ele era pobre. sim. Eu estou chamando o pobre de burro. Ele gastava tudo, mas estou chamando o pobre de burro. Peraí. Ele não seria rico, porque não conseguiria acumular alguma riqueza. Então, o rico é o mais econômico que tem, né, Narciso? É o mais miserável que tem, é o rico. Ah, isso eu até concordo. Não gasta nada desnecessariamente, sobretudo para pagar um jantar que é rachado até com a mulher. Então, é justo nessas orações que nós estamos colocando em relação aos benefícios que o rico tem hoje, em relação às pessoas mais humildes, as pessoas que realmente precisam de ter um incremento nas suas rendas. E a tributação, a carga tributária, ela é extremamente cruel sobre essas pessoas, tá? Porque paga no produto, né? Paga na hora de consumir e ainda paga sobre os seus salários. É extremamente cruel mesmo. Eu sei. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida aqui para você. Rapidinho que o nosso tempo está estourado. Não, tudo bem. Eu não vou citar o exemplo, mas eu vi na Europa que é uma preocupação dos empresários com a questão do desemprego, dele evitar ao máximo demitir, porque ele sabe que uma demissão é um problema social que ele gera para o seu país, não é só para... Eu pergunto o seguinte aos dois, o nosso empresariado já começa a ter essa consciência de preservação de emprego dos seus funcionários? Você sabe o que é kamikaze? Sim.
É a lei da sobrevivência. Você tem que economizar o máximo possível hoje, com tudo que for despesa operacional, inclusive mão de obra, para poder sobreviver. O Brasil Chegou é esse diferente. Esse é o ponto. Não tem jeito hoje. Mas é não lamentável, precisa, né? não consegue manter um empregado se não precisa. Senhores, nosso tempo está estourado. Narciso, para finalizar. Não, eu quero aqui reafirmar que eu tenho muito apreço pela família Araújo, pela ajuda, não só de Deus, também tem um pouco de sorte pelo Tem, meio. mas a sorte é dada por Deus. Tem um pouco de Tudo vem dele. competência e vocês terem tido a capacidade de construir um modelo de venda de supermercado que, antes de ontem conversando pessoalmente contigo, a sua empresa eu comparo com o Nordestão de Natal. Construíram o supermercado, começaram as grandes empresas de fora. Atacadão, Carrefour. Bom preço na época, Bom né? preço. Nos anos 80. Vai quebrar o Nordestão. Aí o povo do Rio Grande do Norte disse, não vai quebrar não, que nós não vamos deixar. O Nordestão é coisa Referência nossa. lá no Rio Grande do Norte, é referência. Aí, assim, eu espero que você faça do Araújo uma coisa nossa. Amém, se Deus quiser. Osmir? Olha, eu dificilmente gosto de repetir o Narciso. Aliás, eu gosto sempre de estar divergindo do Narciso. Entende? Mas nesse Perfeitamente. particular, eu endosso as palavras dele. Eu acho que vocês, Araújo, vocês são empreendedores nativos, né, que muito honram o Acre. Vocês investiram aqui, acreditam nisso aqui, e o povo do Acre é receptivo a vocês. Né? Eu só volto a fazer um pedido. Parcele 2 vezes sem juros. Não, Adem, agradeço obrigado. a vocês, e vocês Obrigado por sua representam, vinda. vocês três aqui principalmente, são meus 3 amigos aqui que representam os clientes, as pessoas que gostam da gente, que prestigiam a gente aqui. São 3 aqui, amigos mesmo, aqui o Jurilane está comigo frequentemente, está lá. Quer encontrar ele, vai às 7 horas da noite, nas horas para a gente, vai encontrar. Juliane? Inclusive tem amigos também que são concorrentes, mas a preferência sempre era Araújo. Eu agradeço a vocês pelas palavras e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando firme e dedicados para que a nossa empresa continue gerando empregos e ajudando esse Estado. Jurilande? Eu quero terminar falando coisa que a gente não discutiu aqui a miúde, que é o que é que está reservado para nós neste novos governos, tanto federal quanto estadual. Eu estou torcendo muito para que dê tudo certo. Eu acredito que agora, no início, nós estamos num plano de 100 dias, que para mim, negócio de 100 dias, se você pegar 100 dias e multiplicar 4 anos que tem os dias, não representa nem 3% desse tempo. Então nós temos que pensar e que trabalhar o Adem no que ele faz, e faz muito bem feito, eu no que a gente tenta fazer também, para que esse Estado progrida. Nós precisamos buscar essa energia que o Adem diz que Deus dá, e dá muito para ele, porque ele acorda cedo, dorme tarde e trabalha muito. E nós precisamos fazer a nossa parte, todos nós ajudar o governador, ajudar o presidente, verificar o que essa reforma tem que passar. Não é porque eu quero, que vai doer, que eu vou pagar mais, passar de 8 para 12, passar de 12 para 14, mas a gente tem que fazer o sacrifício, porque o país depende muito dessa reforma. Vamos trabalhar e vamos fazer com que esse Estado progrida, que a gente possa fazer alguma coisa pelo Acre. Mais uma vez, obrigado, Narciso, obrigado, Osmir, obrigado, Adem. Jurilande também, obrigado pela participação. E com isso, nós terminamos o Tribuna Livre desta sexta-feira, 26 de abril, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que você pode rever o programa acessando o site oriobranco.net, que esse mesmo programa será exibido amanhã, sábado, dia 27. Se Deus quiser, Ele haverá de querer, nós voltaremos na próxima sexta-feira com mais um Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Uma excelente sexta-feira, uma boa noite, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima sexta.